Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje a nossa palestra, já de 2 semanas, então serão baixados 2 vídeos na data de hoje, fala de prosperidade. O que é prosperidade? É alcançar aquilo que se almeja, alcançar aquilo que se deseja, é a vida fluir com naturalidade de forma positiva, alcançando os objetivos, alcançando os méritos, conseguindo realizações, porém com harmonia, com equilíbrio e com firmeza, com durabilidade. Para que a gente tenha prosperidade, é preciso algumas atitudes de nossa parte. E a primeira atitude é sonhar. Não se fala aqui daquele sonho de estar dormindo e sonhar com alguma coisa. Não está se falando aqui daquele sonho ilusório que tu sabes que não tem condições de realizar, porque nem há um direcionamento, uma força de vontade no sentido de acontecer. Apesar de que nada é impossível para Deus, desde que o propósito seja positivo. Mas se está falando daqueles sonhos que são, na verdade, planejamentos que se faz com a finalidade de alcançar objetivos. Então, eu começo a prosperar na medida em que eu desejo determinadas coisas, determinadas situações, determinadas pessoas na minha vida, e que esses sonhos, eles são planejamentos de como eu vou alcançar essas coisas, claro, de uma maneira duradoura, de uma maneira correta, de uma maneira que não lese ninguém e nem a mim mesmo, nem moralmente, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente. Então me é lícito sonhar, me é lícito idealizar as situações que eu pretendo realizar, seja no campo que for, seja no material, seja no mental, seja no espiritual, seja no emocional, no sentimental. Eu tenho o direito a fazer meus planos, a traçar minhas metas, a ter objetivos e a buscar concretizar esses objetivos, claro que de uma forma bastante direta, de uma forma bastante realista, porque não é fácil alcançar os objetivos que se quer. Muitas vezes a gente observa pessoas e verifica que essas pessoas conseguem chegar a determinados patamares e a gente olha só o fim do processo, mas na verdade existe o meio do processo, existe o início do processo. Essas pessoas traçaram planos, essas pessoas tiveram expectativas e perspectivas do que queriam alcançar e elas foram em busca daquilo que elas queriam. E não importa o tempo que demorou, elas persistiram, elas perseveraram, porque isso faz parte também do processo de prosperidade. Segunda questão é a questão de ação. Eu não posso acreditar que só pelo fato de eu sonhar as coisas vão se materializar. Algumas até pode acontecer quando está no teu planejamento, no teu projeto reencarnatório, mas é muito difícil disso acontecer. A gente fala em sorte, foi sem querer, não, de alguma forma isso está materializado, isso está planejado e é do teu merecimento. Agora, é do teu merecimento para que você seja testado se você não vai se endividar? Ou é do teu merecimento porque realmente você precisa resgatar coisas que te foram tiradas ou que você perdeu em determinada situação, em determinada vivência que agora você planejou que você receberia, né, antes de reencarnar? Então, a atitude, você tomar a ação, é você ir em busca daquilo que você quer. É você colocar a mão na massa. É você
tornar o teu sonho realidade, porque ninguém vai fazer isso por você. Por mais que a espiritualidade, as divindades, o universo conspirem ao teu favor, em função do teu plano, para que ele dê certo, é preciso que você se movimente, é preciso que você tome atitudes, é preciso que você coloque em ação o teu plano para que ele se materialize, para que ele se realize. Não necessariamente você vai chegar ao êxito, obter o sucesso que você quer, mas pelo menos você vai alcançar algum resultado que vai te permitir tomar outros posicionamentos, outros planejamentos, outros sonhos, outras perspectivas, porque talvez aquela fosse equivocada, aquela fizesse você se perder a longo prazo, aquela te tirasse do teu objetivo, do teu foco, do teu direcionamento para esta vida. Então nós temos que considerar que, claro, me é lícito sonhar, buscar as minhas realizações, mas que eu preciso praticar, que eu preciso colocar a ação também no sentido de que eu vou fazer o meu esforço necessário para alcançar os meus objetivos, porque as coisas não caem de graça, porque as coisas elas vão acontecendo na medida em que a gente vai também buscando uma reforma e também se esforçando para que essas coisas aconteçam a curto, médio e longo prazo. E nesse contexto, a gente fala novamente da questão da determinação, na questão da perseverança, na questão da gente ser insistente em alcançar os objetivos da gente. Porque muitas vezes a gente não logra um êxito inicial favorável, às vezes demora um tempo para as coisas se materializarem e a gente precisa ter ali naquele sonho que a gente fez um planejamento realmente realista que te permita trazer uma expectativa que não te frustre, porque não se realizou no tempo que você queria. As coisas não vão muitas vezes se realizar até pela complexidade delas, até porque muitas vezes envolve as vontades de outras pessoas, envolvem outras demandas que precisam acontecer anteriormente, então as coisas não vão acontecer exatamente no momento que você quer, mas elas tendem a acontecer na medida do esforço que você empreende para elas realizarem e da perseverança, da força que você mantém para que elas se materializem, para que elas se realizem. E nesse contexto também de sonhar e colocar a mão na massa para que ela se realize, esses teus sonhos, é preciso manter então a perseverança de uma vibração positiva. Eu não posso acreditar que eu vá ser próspero, que eu vá alcançar os meus objetivos quando eu não acredito em mim, quando eu não acredito no meu potencial, quando eu mesmo não acredito que eu sou capaz de realizar aquele sonho, ou então aquele sonho nem é um sonho tão forte em termos de vontade de realização. Então, a vontade que a coisa se materialize, a vontade que eu realize os meus propósitos, o empenho que eu coloco nas minhas atitudes para que eu realize os meus sonhos e a perseverança de lutar para que os meus sonhos se realizem é fundamental para que eles efetivamente se tornem realidade. Eu não posso acreditar que, vibrando negativamente, eu vá alcançar algum objetivo positivo. Porque a energia que o universo me fornece, que o universo empreende, que eu preciso empreender, ela tem que ser positiva no sentido de me direcionar para aquilo que eu quero realizar. E não no sentido contrário. Porque aí a minha vibração energética, ela vai contra o meu potencial de realização. Ela não fomenta, ela não alimenta a minha realização, porque eu mesmo não acredito em mim, porque eu mesmo não acredito no meu sonho. E aí eu não coloco toda aquela força, todo aquele empenho, toda aquela vontade para que se realize. Obstáculos todo mundo vai ter, dificuldades todo mundo vai passar, problemas no meio do caminho todos vão enfrentar. Mas a gente deve focar sempre na solução. O problema existe, qual é a solução que eu preciso ter para que eu materialize aquilo que eu quero? Levando em conta o tempo de forma realista que vai demorar para isso se realizar.
Então, há a necessidade de uma vibração positiva, de eu movimentar a energia ao meu redor, e isso não é fantástico, isso não é místico, isso é explicado pela física. Energia é tudo que existe. E aí, quando eu vibro positivamente, automaticamente eu acredito nos meus sonhos. E aí eu coloco atitudes positivas em relação à concretização, ao direcionamento desse sonho para a realização. E aí as coisas efetivamente acontecem porque houve uma vibração positiva de manter a atitude de acreditar que é possível realizar aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, por esse potencial que eu tenho de vibrar positivamente e de já fazer a coisa se realizar no plano espiritual, no plano emocional, no plano mental. E aí então transformar as minhas atitudes de formas mais positivas para que elas se realizem no campo material também. Então, se eu acredito que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sei, que eu não faço, que para mim as coisas não funcionam, não fluem, eu vou vibrar isso. E por mais que eu aparente para os outros que eu estou vibrando de uma forma diferente, lá dentro de mim eu não acredito. E se eu não acredito, eu não coloco todo o empenho possível. E se eu não coloco todo o empenho possível, eu não realizo. Eu não chego no meu objetivo. Eu não logro o êxito que eu queria lograr. E aí eu me frustro. Eu me frustro e é como se houvesse uma confirmação da minha incapacidade ou da impossibilidade da realização daquilo, mas eu não coloquei a energia direcionada de forma a lograr o êxito. Então o meu pensamento tem que ser em função da positividade de que aquilo vai se realizar. As minhas emoções têm que ser positivas em relação àquilo que eu quero realizar. Os meus sentimentos, principalmente em relação aos obstáculos que eu enfrento, têm que ser positivos no sentido de que aquilo é parcial, de que aquela situação é provisória e de que eu vou lograr o êxito a partir de um empenho que eu me planeje e eu me estruture e eu me proponha a alcançar a partir das minhas atitudes, a partir do meu empenho em buscar que as coisas se realizem. E então, realizando as coisas, tendo as coisas, eu preciso manter, porque muitas pessoas têm a aspiração de ter e depois, quando elas conseguem, elas não dão valor. E aí elas acham que pelo simples fato de ter, elas vão manter. Não, é preciso a gente continuar alimentando para que aquilo aumente, para que aquilo se mantenha, para que aquela vontade permaneça no sentido da preservação daquilo que teve um esforço, uma demanda de responsabilidade, de aplicação, de desempenho, de determinação na realização daquilo, porque muitas pessoas nem valorizam depois que alcançam. E aí aquilo não se mantém, aquilo perde força e muitas vezes a gente perde porque não soube manter. Então eu não tenho que ter um plano só de como eu vou alcançar aquilo, mas também de como eu vou manter aquilo, aquela pessoa, aquela situação, aquela relação. O quanto eu vou continuar investindo para que isso aconteça. E no caso de uma relação, claro, o quanto que o outro está investindo também, porque uma relação não se dá numa via única, né? Ela se dá pela alimentação e a retroalimentação de ambas as partes, né? Sejam quantas partes forem na relação tratada, não é? Então, a questão de eu sonhei, eu me coloquei em ação, eu mantive uma atitude positiva e eu logrei o êxito naquilo que eu queria. Bom, agora como é que eu mantenho essa minha realização? Para que eu possa somar em cima dela outras, para que eu possa preservá-la, porque preservá-la significa valorizar o esforço que eu tive durante todo o processo, durante toda a trajetória de alcançar aquele objetivo. Então, não é que eu vou estagnar ali porque eu alcancei ali, eu já estou feliz. Muito pelo contrário, se eu cheguei até ali, eu posso ir mais longe. Eu posso lograr êxitos maiores. E eu posso auxiliar o outro nesse processo também de alcançar êxitos maiores, não é? Então, é preciso que haja uma ponderação em todas essas etapas. Que eu reflita
O que realmente é importante? O que realmente eu quero? Qual é a forma realmente mais acertada de alcançar? E se eu não alcancei daquela forma, qual é a outra estratégia, a outra possibilidade, o outro caminho que eu posso desenvolver para chegar onde eu quero? Sempre numa vibração positiva de que se eu não alcancei ali é porque não era o momento, não era daquela forma, mas eu não tenho a impossibilidade de chegar lá. Talvez eu só não tivesse a maturidade ou a experiência para aceitar determinadas situações, para trabalhar em cima de determinadas situações e até para compreender determinados momentos onde as situações ainda não eram possíveis de se materializar da forma que eu pretendia. Nós temos a eternidade para conseguir aquilo que a gente quer. Nem tudo a gente planeja para essa reencarnação, e muitas coisas que a gente não planeja e que a gente quer, a gente já traz essa vontade de vidas passadas e já não foi nos dado ou nos foi tirado, porque é motivo para a gente se perder. Então, essa ponderação em relação aos teus sonhos, o que realmente é uma ilusão e o que realmente é possível e necessário, da tua ação, quais são as melhores atitudes para que eu possa empreender o êxito, né, e lograr o êxito naquilo que eu quero, de manter essa vibração positiva de harmonia, de equilíbrio, mesmo perante as quedas, mesmo perante as dificuldades, mesmo perante os obstáculos que aparecem na minha vida, e a partir das realizações que eu tenho, eu valorizar essas realizações, essas concretizações, e eu mantê-las e até aumentá-las. Tudo isso eu preciso ponderar, para que eu possa tomar novas atitudes e para que eu possa reconsiderar possíveis atitudes incorretas e que para que eu possa modificá-las, repensá-las, corrigi-las. Porque num processo de avanço, a gente está sempre aprendendo e a gente erra. E o erro ele faz parte do nosso processo, ele nos possibilita uma aprendizagem. Então ele não deve ser supervalorizado no sentido de que eu errei, tá tudo perdido. Não, não tá tudo perdido. Talvez determinadas situações que resultaram de erros teus possam ser reelaborados, ressignificados, remodelados. Agora talvez outras não, seja realmente para você perceber que não é aquele o caminho, ou que a forma como você buscou não é a correta, não é a verdadeira. Então, no processo de eu alcançar a minha prosperidade, é preciso sim que eu tenha sonhos, que eu faça planos, que eu coloque esses planos em ação da forma mais correta possível, da forma mais harmoniosa possível, que eu vibre positivamente para que essas minhas ações aconteçam e isso não me permita desistir daquilo que eu planejo antes mesmo de concretizar. E que mediante as realizações que eu tenho dos meus planos, eu sempre pondere no sentido de onde eu vou chegar com isso, o que eu vou fazer agora que eu consegui isso e como é que eu vou manter isso para que eu tenha essa situação sempre favorável, sempre positiva e sempre ali como uma conquista respeitada por mim no sentido do empenho que eu tive para realizá-lo. Então é muito importante eu considerar todo o empenho que eu tive para realizar aquilo que eu planejei e concretizei e manter isso na minha vida. Para que eu não me frustre no sentido de que coloquei tanto empenho e no final nem era exatamente aquilo tudo que eu queria, ou não era aquilo tudo que eu esperava, ou não saiu da forma como eu planejava, ou nem tinha o valor necessariamente que eu empreendia. Então, por isso que eu já começo lá no sonho, eu sonhar de uma forma a não me iludir, de uma forma realista, de efetivamente qual é o objetivo daquilo que eu estou sonhando, para que eu não me frustre no sentido de que planejei, lutei tanto, batalhei tanto, e no final nem era aquilo exatamente que
que me traria um grau de felicidade que eu achava que eu ia conseguir. Porque a felicidade também, ela não está nas coisas que você conquista, ela não está nas pessoas com quem você convive. A felicidade, ela está dentro de você. Ela é colocada de dentro para fora, é de dentro do teu propósito, da forma como você vê a vida. Eu posso ter todas as conquistas materiais possíveis, eu posso lograr o êxito em todas as conquistas sentimentais que eu pretendo, eu posso chegar no patamar que eu quiser, financeiro, profissional, educacional, e não ser feliz, porque eu não alimento isso dentro de mim. Então, a felicidade, ela é interna. A felicidade, ela é de dentro para fora. Você é feliz a partir de quem você é. Você é feliz a partir do que você tem, das conquistas que você já conseguiu. E deste patamar você ascende para patamares maiores, mais altos, de buscas mais plenas. E aí você se torna mais feliz. Então não espere que algo que você conquistou te faça feliz. Não espere uma pessoa chegar no teu caminho para você ser feliz, porque isso é uma ilusão. A felicidade, ela vem de você para os outros, ou apesar de você não ter alguém, ou apesar de você não estar no trabalho, ou até não ter um trabalho no momento, ou não estar no patamar educacional que você queria. Mas de você compreender que é um processo de busca e em que determinado momento você vai lograr o êxito desde que você siga esses passos, de você sonhar, de você transformar este teu sonho em ação, de você sempre vibrar positivamente no sentido de que eu vou me esforçar para que a minha vibração seja positiva, acreditando que eu vou realizar. E na realização dos teus planos, dos seus objetivos, você sempre ponderar. Bom, agora que eu realizei, o que isso me traz efetivamente de concretização, de felicidade e de harmonia e de equilíbrio? E em que patamar agora eu pretendo ascender e quais são as minhas novas estratégias? Nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre amadurecendo, nós estamos sempre crescendo. Então a gente precisa se colocar no sentido de compreender que nós não temos um limite. Nós não vamos chegar a um patamar máximo. Nós vamos sempre estar evoluindo e que também os nossos planos se modificam conforme a gente vai percebendo que eu alcancei o que eu queria materialmente. Agora eu quero buscar questões espirituais, agora eu quero buscar questões sentimentais, ou eu consegui sentimentais e agora eu quero avançar materialmente. Nós temos momentos, nós temos ciclos e esses ciclos devem ser respeitados. Eu agradeço infinitamente a atenção. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Quem quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço também. Quem quiser deixar comentários também, tudo isso incentiva o canal a se manter. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o Reiki por 3 noites seguidas, nos comentários geral receberá. Não precisa deixar o motivo pelo qual você está solicitando, porque você preserva a sua privacidade neste momento, né? E aí será enviado 3 noites seguidas. Um abraço a todos, muita harmonia, muito equilíbrio nessa semana que está findando. Ainda hoje será gravado um novo vídeo que será baixado no canal referente a essa semana. Gratidão.